Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Somos Loucos e o que eu queria te dizer hoje é que o Evangelho vai além da cruz. Eu sei que talvez possa parecer um pouco estranho de se ouvir, mas o que eu quero falar aqui não é jamais diminuir a cruz de Cristo. Muito pelo contrário, porque foi o sacrifício da cruz que nos trouxe a vida, que me trouxe a vida e o que me traz aqui. Mas o que eu quero falar Mas o que eu queria dizer de verdade é que o evangelho, ele não termina na cruz. A cruz, ela não é o fim. Eu tava lendo Oséias, no capítulo 1, e Deus, ele começa falando sobre como a nação de Israel se comportava mal, sobre como eles estavam em pecado, sobre como eles andavam errado na presença de Deus. Mas depois ele começa a falar sobre como Israel era preciosa para ele. Quando eu olho para isso, eu percebo que muitos de nós parece que só ouviram as primeiras palavras de Deus, só ouviram a primeira parte do texto, sabe? Que fala sobre como nós somos culpados, sobre como o nosso pecado nos cobre, sobre como nós somos indignos. E isso é o que acontece com a gente quando a gente olha para a cruz de Cristo. Nós vemos um Cristo morto por nossos pecados. E muitas vezes a gente se sente envergonhado e se sente culpado dele estar ali. É muito comum para nós nos aprisionarmos num evangelho de culpa. Mas a cruz, ela não é sobre culpa. A cruz não é sobre você olhar e apenas ver os seus pecados. É claro que para viver o evangelho você precisa perceber que você não é digno daquilo, sabe? Que nós não somos merecedores daquilo que ele tem a nos oferecer, daquilo que ele é para nós. Mas não é só isso. Porque quando nós percebemos isso, nós também precisamos perceber o quanto somos amados. E que a cruz, ela nos deu uma nova identidade, sabe? E não ficar olhando só para trás, não só olhando. E talvez isso aconteça porque você só esteja de longe olhando a cruz de Cristo. Mas quando você se achega à cruz, quando você chega perto dela, você precisa ver que ela está vazia, sabe? A cruz, ela não está ocupada. Jesus não está mais na cruz. Isso significa que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, você também precisa ressuscitar. Jesus disse ao povo que se alguém quisesse seguir ele, era preciso que cada um levasse a sua cruz. Ele não estava dizendo apenas que nós precisamos carregar um peso sobre nós para nos fazer merecedores de alguma coisa, porque não é sobre isso. Mas o que ele estava dizendo é que, assim como ele carregou a cruz, nós devemos carregar a cruz, porque na cruz a nossa identidade foi trocada com a de Cristo. Se ele sofreu no teu lugar, é para que você pudesse ter a vida dele, é para que você pudesse tomar a identidade dele, de filho de Deus, sabe? De um homem que é perfeito. Quando ele ressuscitou com uma roupa nova, branca e reluzente, e é essa roupa que ele quer te dar. Você precisa se achegar à cruz para que aquele sangue seja derramado sobre você e para parar de carregar apenas a morte de Cristo, mas começar a carregar a ressurreição dele sobre a sua vida. Em todos os livros, quando Deus ele falava aos profetas sobre a culpa de Israel, toda a consequência que eles mereciam, o texto nunca acabava por ali. O texto nunca acaba na culpa, ou na dor, ou no sofrimento, ou no peso. Até porque Jesus disse que o fardo dele é leve. E foi isso que ele fez na cruz, sabe? Foi tirar o nosso fardo de culpa para nos entregar um fardo leve, um fardo de filhos. Nós precisamos nos achegar à cruz, porque eu acredito que a cruz de Cristo, ela espelha os olhos de Deus sobre a nossa vida. Você precisa começar a se ver como Deus ele te vê. Quando o filho pródigo chegou em casa, ele estava completamente sujo. E tudo que o seu pai fez foi abrir os braços para abraçar ele, dar roupas novas e dar um anel novo, porque o que o pai via não era um menino sujo, mas era o filho que ele queria por perto. E é isso que Deus vê em nós. É claro que nós precisamos sempre reconhecer a nossa natureza pecaminosa, mas não é só reconhecer, nós precisamos vencê-la, e só podemos vencer a natureza pecaminosa entendendo como é que o Pai nos vê, entendendo quem somos para Ele, a preciosidade que nós temos na mão dele. Sabe, o amor dele te enxerga como alguém bom, que as suas roupas não têm mancha alguma, mas como um filho que ele desejou por muito tempo e que agora ele tem. Então, para de só olhar pro peso, para de só de se culpar. Entenda a sua identidade e vista a sua identidade de filho de Deus. Porque chegou a hora da gente viver assim,
sabe? Chegou a hora da gente parar de viver esse evangelho em que a gente só se culpa pelos nossos pecados. Chegou a hora de realmente viver como Cristo vive, de ser o que Ele vê em nós. Então é isso que eu queria falar hoje. Eu espero ter sido clara com o que eu queria dizer. Então é isso. Tchau!